Prefeitos e vereadores dos 141 municípios cumpriram a última pauta da agenda denominada Primeira Marcha de Prefeitos e Vereadores à Capital em defesa dos municípios mato-grossenses. Recebidos pelos deputados estaduais em uma sessão especial na Assembleia Legislativa, o movimento é mais uma tentativa de sensibilizar os governos federal e estadual a atender às reivindicações dos municípios. Jangada, por exemplo, passa por dificuldades em todas as áreas. Segundo o prefeito Garrincha, sem o apoio dos deputados e do governo, fica inviável a administração. Hoje não tem condições de nenhum empresário chegar a olhar a cidade. Nós não temos infraestrutura para receber o empresário hoje. Então, e a queda da receita fez com que o prejuízo fosse maior. Nenhum empresário vai hoje no município, no nosso município, olhar a situação. Quando ele chega, depara com a calamidade, ele não vai investir no município. Presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, Rafael Piovesan, apontou a crise que afeta a saúde como fator de maior preocupação de prefeitos e vereadores na atualidade. Nós temos até um exemplo que eu tive ontem do município de Santa Cruz do Xingu, que está a 1.300 quilômetros da capital. A gente só pega 300 km de estrada de chão para chegar até a capital, uma dificuldade muito grande, A gente sabe até o que ontem a gente conseguiu correr atrás, foi possível conseguir uma UTI móvel, é um município que está muito distante, então a gente precisa ter mecanismo de ter uma infraestrutura lá naquele polo para esse município que a gente já sabe que a demanda está na ponta, Outro ponto de destaque foi o acúmulo de perdas dos estados e municípios. Neste caso, o vilão da história é a concentração de recursos nas mãos do governo federal. Um dos fatores que contribui para isso, segundo o presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, é a baixa compensação dos estados com a desoneração das exportações previstas na Lei Candir. Pelo levantamento que a IMM fez, nós temos essas informações com bastante precisão, o estado de Mato Grosso deixa de arrecadar 5 bilhões e meio, aproximadamente 5 bilhões e meio a 6 bilhões de reais. Desse montante, os municípios deixam de arrecadar com quase 1 bilhão e meio. Isso que tem provocado um desequilíbrio nas finanças dos municípios e do governo do estado de Mato Grosso. A falta de autonomia financeira não é exclusividade dos municípios de Mato Grosso. Segundo o vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Harold, é preciso rever normas como o Pacto Federativo e a própria Lei Candir. Só nos últimos 10 anos, os estados e os municípios da Federação Brasileira deixaram de arrecadar 719 bilhões de reais. Os municípios brasileiros deixaram de arrecadar, nesses últimos 10 anos, 179 bilhões de reais. Os municípios do Mato Grosso, que é o último dado que a gente tem, o último levantamento, deixaram de arrecadar só no ano de 2015 1 bilhão 434 milhões de reais. Então isso é um valor significativo. Com os ânimos exaltados na tribuna, prefeitos, vereadores e deputados se mostraram cada vez mais descontentes com a falta de políticas do governo federal para o fortalecimento do municipalismo. Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eduardo Botelho criticou duramente a concentração de recursos e a falta de repasses para os municípios. Segundo o parlamentar, é preciso rever os cálculos da Previdência, as normas do Pacto Federativo, renegociar dívidas dos municípios a juros mais acessíveis. O município ele tem uma atribuição muito grande, até maior do que o Estado, maior do que a União, proporcional. E fica com uma parcela ínfima da receita de tudo. Então isso precisa ser mudado realmente, precisa dar uma estrutura maior para os municípios. O município tem que ter mais mobilidade, tem que ter condições. Por exemplo, você fala hoje em investimento. Nem adianta falar com o prefeito em investimento, ele não tem, é zero. Capital de Cuiabá, por exemplo, tem 3% só para investimento. Isso é quase nada. Então, realmente é isso que precisa ser mudado para dar mais arrecadação para os municípios, para que eles possam fazer as suas atribuições de melhor qualidade. Com relação à reforma tributária, o parlamentar disse que é importante eliminar a guerra fiscal entre estados, com garantias de justiça social e equilíbrio na balança de transferência da União. O parlamentar também pontuou a luta dos deputados estaduais por mais recursos para a saúde pública, a economia de verba para a compra de ambulância e a autonomia dos municípios com relação ao FETAB.